que nós vamos dar 5 dicas de como demitir um funcionário, porque existe um passo a passo para demitir. Inclusive, eu fiz uma demissão recentemente seguindo esse passo a passo aí. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual gráfica a deixar de ser faz tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E hoje eu estou aqui com o Judá, que nós não nos apresentamos no podcast. Eu me apresentei, você que não se apresentou. Eu me apresentei, eu sou o Henrique, eu sou gerente de marketing aqui da AFA. Estou ao lado do Judá Donai, faz uns cursos aí de comunicação visual. Isso, o pessoal fala que eu sou curseiro, né? Não, brincadeira. Hoje, o objetivo desse podcast aqui é mostrar para você que, de alguma forma, todas as vezes que você precisou mandar um funcionário embora, ficou com medo, com receio, não sabia como fazer ou de fato não fez, a gente vai te mostrar uma forma diferente que eu aprendi batendo cabeça, demitindo pessoas, felizmente ou infelizmente, inclusive com 2 processos trabalhistas nas costas. E eu sei até o nome deles. Começa com S e L o nome dessas 2 pessoas. Quem adivinhar o nome que começa com L ganha um ponto. Quem adivinhar... Aí tu não pode fazer isso, cara. Você falou, quem adivinhar? Ah, tá, entendi. Não, mas é que hoje tá tudo de boa, né? Mas foram 2 funcionários que eu não esqueço o nome deles de forma alguma, porque eu passei, né, por questões trabalhistas com esses 2 ex-colaboradores e por culpa minha, com toda certeza. É mais fácil pro dono da empresa terceirizar a culpa do que assumir a responsabilidade e aprender com o fato. Mas eu aprendi, tá? E agora quero ensinar você também aí. Não sei se você morre de medo de receber uma ação trabalhista. Tem pessoas que passaram 15, 20, 30 anos com a empresa e nunca receberam, sabia? Você vê como eu fui picareta mesmo. Mas eu vou contar pra galera. Mas, Judá, quando o funcionário ele é muito ruim assim, eu até demito. Só que esse que é ruim com ele e pior sem ele, vale a pena demitir? Esse é o tema. O tema de hoje. Vale a pena demitir o funcionário que é ruim com ele e pior sem ele? Com certeza, mas nós vamos explicar o porquê, né? E quando e como que você pode fazer para demitir esse cara e reduzir o impacto da saída dessa pessoa na empresa. Afinal de contas, você não quer mais ele na empresa porque existe um desalinhamento, com toda certeza, né? Mas se ele está ali até hoje é porque se você tirar ele, algum setor da empresa, algum cargo, alguma função vai deixar de ser exercido. Mas tem uma forma correta para você fazer isso aí e botar essa pessoa para ser a pessoa certa de outra empresa. Porque não existe pessoa errada. Nem né? Empresa errada. Né? Nem empresa errada. É uma música da Maiara e Maraíza. Você não é a pessoa errada, só é a pessoa certa de outro alguém. Então não existe empresa errada nem funcionário errado. Fechou? Vamos pro tema então, tocar o terror aí. Qual que é a pauta dessas perguntas que você separou para nós? A gente começa com uma frase sua aqui. Que é boa, que é, cara, demitir só é fácil pra quem nunca fez, não é verdade? Exatamente, é verdade mesmo, porque eu acredito que a pior demissão é a primeira, e a última, e a do meio, e todas as que você tem que fazer. Afinal de contas, toda vez que você está demitindo alguém, mesmo que tenha diversos fatores para você mandar a pessoa embora, você nunca quer ter a perda daquele investimento que você fez na pessoa, sabe? Você sempre tem essa, eu ensinei, eu mostrei, eu expliquei, eu investi nessa pessoa, né? Tipo, fiz de tudo, porque eu acredito piamente que todo dona de empresa, mesmo que ele falhe muito, até quando eu falhava lá e tomei essas ações trabalhistas, cara, eu fiz o melhor que eu podia na condição que eu tinha na época. Eu pensava, não, essa é a forma certa de fazer. E aí eu errava. Então, quando a pessoa sai, você fica sempre mal por saber que você está perdendo, sabe? Tipo, eu errei. Existe esse sentimento. A não ser que o patrão também seja um patrão, né? Não um líder, alguém que está ali tentando. Vou até contar, Henrique, a história desses 2 funcionários. Vou resumir aqui. Você quer saber? Quero, com certeza. Qual deles? Você conhece as 2? Não, conheço só o... Do L ou do S? Do L. Do L? É. Então, acho que tá tudo certo, né? A gente teve uma situação onde uma funcionária, ela veio trabalhar comigo, primeira vez. Foi a minha primeira funcionária na Insight. Aí eu contratei ela e ela pegou e, cara, vestiu a camisa, tudo assim, só que ela na época, trabalhou 1 mês e meio sem registro, aí eu registrei ela, depois não consegui manter o pico de vendas ali, tive que demitir ela e a Carla assumiu no financeiro para me ajudar. Quando aconteceu isso, ela foi, arranjou outro emprego, beleza. Daí eu fiquei com ela 2 meses registrada e 1 mês e meio não, mas eu sempre paguei os valores ali, né, como se ela tivesse registrado, inclusive paguei o valor total, enfim. Aí beleza, daí ela saiu, viveu a vida dela, depois ela voltou para a empresa. Eu chamei ela de volta, ela topou voltar. Só que daí ela falou assim, eu tô saindo da outra empresa, vou pegar um seguro-desemprego e por conta desse seguro-desemprego, se você me registrar, eu perco. Você consegue me pagar e daí eu receber lá e ficar com os 2? Eu falei, não, com certeza, vamos fazer esse acordo. E aí eu fechei esse acordo com ela, ela voltou para a empresa e ela trabalhou 3 meses e aí a empresa, ela começou a se relacionar na época, assim, de uma forma ruim comigo, com a empresa e tal, e eu demiti. E na hora que eu demiti ela, ela entrou na justiça.
E ela entrou na justiça, por quê? Pelo aquele 1 mês e meio lá atrás, que eu não tinha registrado ela, porque o funcionário ele pode 2 anos depois entrar na justiça. E ela teve também uma situação que ela me botou ali por conta daqueles 3 meses que ela não ficou registrada. Então, ela ganhou na justiça, só que daí eu aleguei, consegui provar que ela estava recebendo seguro-desemprego e continuou trabalhando. Então, acabou que ela me processou, eu paguei lá R$1.800 a mais, ou R$2.000 e poucos reais a mais, e ela também pagou uma multa que acabou perdendo, porque do dinheiro que ela recebeu de mim, 30% foi para o advogado e o restante quase que ela pagou uma multa. Então, saiu elas por elas. Mas eu aprendi, colocou a pessoa para trabalhar, play no registro, entendeu? Então, isso foi o primeiro aprendizado. E o segundo foi muito parecido, porque foi um funcionário que veio trabalhar comigo, ele teve é o S, né? O funcionário S. Veio por indicação de uma mulher que era cliente da minha sogra. Tipo assim, um rolo, sabe? A Carla tem uma empresa lá, pode trabalhar na empresa da Carla. Aí o cara veio, vestiu a camisa mesmo, assim, só que ele falou, Judá, é o seguinte, eu preciso pagar a pensão pro meu filho. E eu falei, pô, beleza. Daí, não, cara, se você me registrar agora, né, nesses primeiros meses vai ficar pesado, porque o valor da pensão é o valor do INSS, você consegue pagar o valor cheio? Eu falei, não, consigo, pô, te dou essa força. Aí eu contratei ele 3 meses, sem registro, paguei certinho, ele veio trabalhar, vestiu a camisa. Só que daí, depois que eu registrei ele, quando eu fui mandar ele embora com 8 meses de empresa, eu fui lá e estava pagando para ele comissão por fora, entendeu? Aí eu pegava e pagava 13º, férias e FGTS lá atrás, ele pegou, juntou tudo que eu pagava, teoricamente assim, eu estava pagando os direitos dele por fora, e daí esses direitos por fora que eu estava pagando, ele alegou como salário. E aí ele juntou tudo isso, colocou lá e levou uns R$12.000 nessa época. Ele levou bastante. Aí ele levou uns R$12.000, porque daí fez retroativo, enfim, entrou com danos morais e tal. E o que eu aprendi? Né? Eu aprendi realmente a questão do alinhamento de expectativa. Então eu nunca quis errar com eles. Eu nunca fui intencionalmente um patrão ruim, entendeu? Mas eu sei que fui. Até o JP, que está aqui com a gente mesmo, né? Ele já contou para o pessoal, aí está com 5 anos, 6 anos, sei lá. Tem 5 anos que ele está, mas ele foi e voltou. Agora ele está como PJ, né, como nosso parceiro aqui de negócios. Porém, quando ele era funcionário, ele estava nessa época que eu era um patrão pangaré, né? Era, né? Viu? Ele balançou a cabeça. Ele balançou aqui. a cabeça, não tá vendo. Balançou, mas balançou. Mas era mesmo, cara. Tipo, eu fazia o melhor que eu podia com o conhecimento que eu tinha. Só que talvez hoje você que está ouvindo esse podcast não precise errar nas mesmas coisas, entendeu? E para nós chegarmos nesse passo a passo, a gente já entendeu que realmente você já resumiu. Se tá ruim com ele, pior sem ele, vale a pena demitir, não tem dúvida, sim. Tem que demitir. Só que antes de chegar no como e quando demitir, entender o motivo por trás de ficar ruim com ele, pior sem ele, né? Porque senão a gente acha que o cara não é qualificado ou que não tem mão de obra, ninguém quer trabalhar no mercado, mas é que existem alguns motivos. Nós listamos 3 grandes motivos para ficar ruim com ele, pior sem ele. E o primeiro grande motivo é que, cara, a empresa teve um pico de faturamento, a empresa teve nem de faturamento, mas um pico de serviço, e teve que contratar alguém em cima da hora, assim, teve que contratar alguém para aquela posição. E isso causa lá na frente um funcionário ruim com ele e pior sem ele. Porque imagina o seguinte, na maioria das vezes na comunicação visual, quando a gente vai contratar alguém é porque a gente teve um pico de venda. Então eu fui lá, fechei um serviço muito grande e tenho que entregar esse serviço. Na hora que eu tenho que entregar esse serviço, eu começo a bater cabeça sobre, cara, preciso de mão de obra, né? Tá estourando hora extra, você sabe que você não vai entregar, daí você contrata alguém aleatoriamente. Eu lembro de uma contratação que eu fiz, cara, que tipo, o cara passou, me ajudou a estender uma placa e eu perguntei se ele estava trampando e falei que ele podia passar na empresa, entendeu? Ele me ajudou assim na rua, dei uma grana, tipo 30, 40 pila para ele me ajudar porque eu estava sozinho, não estava dando conta. E depois perguntei se ele podia trabalhar, entendeu? Contratei pessoal que estudava comigo. Então assim, nunca teve um processo de contratação. Eu botava a pessoa para ajudar porque tinha fechado muito trabalho. Então assim, se você faz essa contratação rápida, você vai sofrer ali na frente se você não tiver cabeça certinha para poder alinhar com esse funcionário no meio do caminho, você vai ficar com ele na empresa porque ele sabe fazer, né? Ele entrou na empresa porque ele sabia fazer ou estava disposto a ajudar, mas hoje aquele setor está dependendo dele. Então isso começa a ficar pesado até o momento que você fala, meu Deus do céu, velho, eu não aguento mais esse cara chegando atrasado, eu não aguento mais esse cara chegando depois do horário, sabe? Tipo, não me dando satisfação, não quer mais fazer hora extra, fica fazendo corpo mole, mexe no celular no horário de trabalho. Aí você, em vez de resolver o problema da empresa, você quer ficar tentando manter essa pessoa e ferrando o clima, que daí às vezes, tipo, todo mundo já quer que seja mandado aquele funcionário embora. Eu fui dar uma consultoria esses dias, cara, eu juro pra você, eu entrevistei 9 funcionários, porque nesse trabalho de consultoria que eu faço, eu entrevisto os funcionários. E até hoje eu acumulo cerca de 700 a 800 funcionários que eu já entrevistei. Só para você ter uma ideia. E é um número assustador, porque eu não sei se alguém aqui hoje já teve essa experiência de entrevistar 700 a 800 funcionários em empresas no Brasil.
Então é um número assustador, assim, tipo, e eu já ouvi de tudo. E na última empresa, uma das últimas que eu fui, cara, dos 9 funcionários, 8 queriam mandar uma pessoa embora. A mesma pessoa. Né? A mesma pessoa. E o mais engraçado é que esse cara, no evento que a gente estava fazendo, na palestra que eu fiz, ele dormiu na palestra. E no meio da palestra eu falei, ô! Daí ele acordou assim, e foi a pessoa que todo mundo falou. E todo mundo falou, não, aquele fulano mesmo que tava dormindo, aquele lá que a gente não gosta. Tipo assim, por quê? Porque tava desalinhado. E hoje, eu acredito que esse meu cliente ele só conseguiu mandar essa pessoa embora porque eu fui lá e falei, cara, essa pessoa precisa sair por causa disso, disso e disso, porque ela cria isso, 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 e seus funcionários. Ou seja, o seu time já está excluindo ele porque ele não está alinhado, entendeu? E é muito louco isso, né? Porque realmente o tal do ruim com ele, pior sem ele, impacta de duas formas, né? No clima da empresa mesmo, no ambiente. A primeira forma é essa que você falou, é o cara que já está, ele como funcionário, impactando negativamente até o trabalho dos outros funcionários, né? Sim, não completamente. porque desmotiva de fato. E um segundo é que às vezes o cara é ruim com ele, pior sem ele, mas ele tem a gente sabe que se uma empresa tem um pouquinho mais de funcionário, tem essa panelinha de funcionário. Ah, tem, né? E aí quando um cara desse é demitido, ele impacta nos funcionários pela saída, né? De alguma forma. Às vezes o time fica feliz da vida que graças a Deus, aquele funcionário saiu. Mas às vezes também, tipo, fica aquele clima do tipo, meu Deus, né? Se o fulano saiu, né? Ele que era tão braço direito, imagina o que pode acontecer comigo. Eu posso ser mandado embora a qualquer hora. Aí fica esse sentimento. E aí você tem que aprender a cuidar desse clima organizacional, inclusive comunicando a saída da pessoa para o restante do time. Que no final desse podcast nós vamos dar 5 dicas de como demitir. Então, vamos dar 5 dicas de como demitir um funcionário, porque existe um passo a passo para demitir. Inclusive, eu fiz uma demissão recentemente seguindo esse passo a passo aí. O segundo grande motivo para chegar ao ponto de ter que demitir o funcionário que é ruim com ele, pior sem ele, é a falta de clareza no cargo, né? Totalmente. Porque, por exemplo, você pega uma empresa vamos pegar de pequeno porte, né? Uma empresa até, na nossa linguagem da comunicação visual, aqui até um faixa verde ali. Uhum. Dificilmente você vai ter, por exemplo, um impressor que só imprime, né? Não, os teus funcionários vão estar fazendo mais de uma função. O cara do financeiro vai fazer RH, vai fazer compras, vai fazer departamento pessoal, às vezes também vende, às vezes também atende cliente, às vezes expede material, às vezes, enfim, vai buscar material. Você vai ver o pessoal da impressão que também faz acabamento, mas também ajuda na arte final. Você vai ver um designer que faz acabamento, você vai ver um instalador que faz usinagem, embalagem, entrega. Então é tudo meio junto e misturado, né? E às vezes existe esse desalinhamento, né? Teve uma funcionária nossa que chegou para mim e falou assim, Judá, se eu vou ter um aumento, né, vou ter funções de um determinado cargo, o mais correto é ser promovido e depois me passar as funções. Aí eu peguei e falei dela assim, porque todas as empresas que eu conheço são assim. Aí eu nunca tinha ouvido isso. Para mim foi um conflito. E daí eu falei, cara, eu preciso alinhar isso com os meus funcionários. Porque acho que os meus funcionários não estão alinhados comigo, com o dono da empresa. Eu peguei e falei, não, deixa eu te falar, desculpa, eu nunca comuniquei isso, eu falei desse jeito. Desculpa, mas eu acho que eu nunca deixei claro para você. Mas dentro da AFA, como hoje, por exemplo, eu sempre vou dar primeiro a responsabilidade para ver se você se desenvolve, nós vamos fazer esse alinhamento. Se você conseguir desenvolver, show. Aí a gente sabe que você já está preparado para ir para o próximo nível. Agora, passar você, um funcionário excelente aqui como fulano, né? Você está no cargo X. Pô, você é um excelente funcionário aqui. Eu vou promover você para Y, vou subir seu salário, vou subir seu cargo, sua responsabilidade. Você sobe e você não dá conta. Eu não posso fazer o downgrade aqui, né? Não posso diminuir você de volta. Pode despromover, né? Aí eu perco esse funcionário. Então tem que cuidar muito, que às vezes você pega lá um baita de um serralheiro, meu Deus, é um ótimo serralheiro. Vamos promover para líder de serralheria. O cara vai lá e não sabe lidar com gente, porque o líder da serralheria, o que ele faz? Ele não tem que ser o melhor serralheiro. Ele tem que liderar. Tem que liderar, ele tem que passar conhecimento, ele tem que inspirar a galera, ele tem que ser um propagador da cultura da empresa. E aí é um grande erro. Então essa funcionária, por exemplo, a gente teve esse desalinhamento para alinhar. E tanto que eu comuniquei isso para o restante da empresa. Falei, pessoal, é o seguinte, eu sempre quando for, né, ter a intenção de promover vocês, a gente conversou, alinhamos, você vai receber o quê? Responsabilidades. Você não deu conta, a gente dá um passo atrás e vê que não deu boa. Agora eu não quero perder o Henrique como meu gerente de marketing, botar ele como diretor geral aqui da AFACOM e promover e pagar o salário. Eu falei, pô, velho, perdi o Henrique. Meu puta gerente de marketing aqui, não consigo mais agora ter um gerente como ele, eu vou ter que demitir e ainda vou ter que, perder esse meu ótimo funcionário, entendeu? E a falta de clareza não é nem só do cargo atual da pessoa, mas até do cargo que ele almeja, né? Por exemplo, tem um impressor lá que é o excelente impressor ou o melhor impressor. Ele precisa ter a clareza do que ele faz no cargo dele como impressor e essas outras tarefinhas que ele acaba tendo que fazer no dia a dia. Mas também, se ele quer ser promovido a um gerente de produção lá na frente, ou um líder de setor, ele também tem que ter a clareza daquele cargo lá na frente, né? Então, por exemplo, para não acontecer aquele do cara achar que ele está fazendo tarefas de um cargo
mas na verdade é porque são tarefas do cargo dele que ele não tem clareza, ou dele querer um cargo como de liderança e não sabe as tarefas que um líder executa. E é tenso, Henrique, porque na verdade o dono da empresa nem ele tem essa clareza. Inclusive isso é um dos treinamentos que a gente teve uma solicitação de um analista de gravar esse curso. É um mini curso de explicação dos cargos. Porque hoje a gente tem, né? Tipo, a gente tem um documento, chama RCF, que a gente descreve todas as informações daquele cargo. Então a gente sabe hoje realmente o que um impressor faz, qual que é a missão, quais indicadores, o que é esperado dessa pessoa. E às vezes o dono da empresa de comunicação visual, da gráfica, ele não tem essa informação. E quando ele não sabe o que o funcionário deveria fazer, ele não consegue nem comunicar isso, obviamente. Então essa é a dificuldade. O dono da empresa deveria saber as funções que existem dentro de um cargo e quais cargos o mesmo funcionário tá atuando. Um exemplo prático, o vendedor. Eu tenho o vendedor, beleza, só que o teu vendedor ele é pré-vendedor, ele é secretária, né? Ele é um secretário ali, ele é o vendedor em si, que ele negocia, mas ele é o orçamentista, aí mexe no Corel, faz a arte final e também é designer. Então o cara tá em 6 cargos. E ainda atende o balcão de vez em quando. E atende o balcão ali como secretário. Então são 6 cargos, Henrique. Se o cara não sabe quais são as funções de cada cargo desse, numa conversa de desalinhamento, o cara fala, eu estou fazendo mais do que a minha função. Realmente está. Só que você está nesses 6 cargos. Quanto mais a empresa crescer, mais funções eu vou tirando de você, menos cargos você vai ter. Até o momento que a empresa tem um porte suficiente para poder ter você como vendedor só vendendo. Daí eu vou ter uma secretária só fazendo pré-venda, eu vou ter um orçamentista só montando orçamento, eu vou ter um designer só fazendo layout e vou ter um arte finalista fazendo só fechamento de arquivo, entendeu? Mas é uma fase. Se não tem um alinhamento... Dá treta. Isso aí, para dar uma dor de cabeça, é rapidinho, porque realmente, de fato... É um passivo trabalhista. É uma linha muito tênue, né? Porque realmente tem até uma parte que é um senso comum, que você vai ganhar na justiça, o fato de, por exemplo, entender que é uma empresa com pequeno porte, a pessoa tem que fazer mais tarefas, mas pode chegar num nível que realmente caracteriza um desvio de função e você perde e você toma uma multa... Completamente. Você toma uma multa... Cara, você não vai tomar uma multa, mas você vai tomar um conjunto de ações, né? Na verdade, você vai ter danos morais, enfim, é um rolo, né, velho? Infelizmente, eu passei por isso porque esse meu vendedor na época, o S... A gente agora tem as siglas aqui, secretas dos funcionários que processaram. O S, o que ele fez, cara? Ele colocou na cabeça dele que ele era um vendedor industrial. Por quê? Ele queria se tornar vendedor e ele era designer. Ele estava na carteira como designer, só que ele começou a vender. E aí ele falou, Judá, vamos comigo nos clientes. Daí eu comecei a ir em alguns clientes com ele. Eu tinha um Golf na época, lembra Você não chegou a pegar? Não, eu vi as fotos. As fotos, né? Eu tinha um Golf, ele até fazia instalação com o Golf. E aí eu emprestava o Golf para ele e atender o cliente. Aí ele ia nas indústrias e fazia esse atendimento. Um dia ele falou, cara, eu sou vendedor industrial. Vendedor industrial, na verdade, ele tem alguns quesitos a mais, ele sai de 1.400 para 1.800, 1.900 e você não está me pagando isso. Eu falei, não, então nós vamos fazer o seguinte, cara, você vai ficar como um vendedor interno, eu vou fazer as visitas dos clientes que você atender, eu faço a visita, coleto todas as informações, porque eu falei, não vou pagar um valor a mais para ele só para ele ir no cliente. Mas era a minha cabeça na época, né, velho? E aí foi onde deu a treta. Ele falou, não, então... Aí eu falei assim, então volta a ser designer. Daí ele ficava dentro da empresa, fazendo o trabalho de design, só que ele já tinha ido lá, gostou de vender, era um baita vendedor, ele tava desenrolando e eu fui lá, travei, cortei o cara, porque eu não queria dar um aumento, porque eu não sabia estratégia de vendas e gestão e etc, entendeu? Hoje eu enxergo dessa forma, mas na época eu vi um cara querendo ganhar nas minhas costas. Essa foi a sensação. E agora um funcionário que tá ouvindo aqui tá me xingando, né, velho, nessas horas, mas era eu lá atrás, velho, não sou mais assim, sou um novo homem. E de toda forma você perdeu esse caso e é um caso que dificilmente vai ganhar mesmo, porque se o cara tem de certa forma, nem que seja um pezinho em outra função... Cara, todos os funcionários de comunicação visual e de fora da comunicação visual, eles têm desvio de função. Você, Henrique, tem desvio de função, a gente sabe disso, só que existe uma clareza. E existe também o alinhamento, por exemplo, se ele faz uma função a mais, querendo ou não, ele tem que ser pago pela função mais alta, entre aspas, assim, né? Que tem uma remuneração maior. Exatamente. E essa é a dor de cabeça. Às vezes você tem um impressor que faz alguma outra coisa, ou um designer que faz um trabalho de mexer numa máquina lá. Exatamente. Aí você vê qual que é o salário menor e fica pagando ele pelo menor. Daí você tá lascado. Sabe uma conta legal para ensinar pra galera de casa aqui, ó, pessoal, que você que tá ao vivo e não deu um like ainda, eu só vou contar depois que você der o like. Isso, agora que você curtiu aí no podcast, no Spotify, ou deu o like, se inscreveu no canal, se estiver vendo no YouTube, né? Uma coisa que eu quero te falar assim, ó. Quando você tiver esse conflito com o funcionário sobre ele falar, cara, eu preciso de aumento porque eu tô fazendo mais função desse daqui. Pede pra pessoa separar a rotina dela da semana em blocos por função. Quando que você está sendo impressor? Aqui, aqui. Quando que você está sendo arte finalista? Aqui, aqui, aqui. Aí você consegue ali fazer um alinhamento do tipo, realmente, o cara está trabalhando a maior parte do tempo dele
como esse cargo aqui. E aí você pode fazer uma mudança na carteira, um ajuste. Porque, cara, assim, ó, tem o funcionário que é ruim com ele, pior sem ele, mas tem o patrão também que é ruim com ele, pior sem ele, né? Meu Deus do céu, tem patrão que não sabe, tipo... A gente vai dar o exemplo de um daqui a pouco. Meu Jesus, tem uns que é só Jesus na causa. Tipo, eu lá atrás era um desses, só Jesus na causa, entendeu? Mas um dos pontos, assim, legal é você ter esse alinhamento e falar, cara, ó, você tá fazendo esse cargo. Hoje, na nossa consultoria, a gente chega a passar pro dono da empresa, ó, esse fulano, no organograma, ele tá aqui, aqui e aqui. O salário correto para esse funcionário seria esse daqui e o cargo na carteira é esse daqui. A gente passa desse jeito numa planilha para ele na consultoria, entendeu? Já para poder falar assim, ó, estamos entregando nossa parte. Porém, tá aqui, ó, o RCF do cargo de impressor, o de acabamentista e o de arte finalista. Tá aqui os 3 RCFs, que é o requisito de cargo e função. Essa sigla para você. Beleza, vai para próxima pauta aí, que eu acredito que essa ficou clara para a galera, de alinhamento de clareza entre as funções que o funcionário faz. Qual que é a diferença entre cargo e função? Cargo é classificação brasileira de ocupação. Lá tem um cargo, tem um código para você determinar um cargo. A função é o que a pessoa faz dentro desse cargo. E o terceiro grande motivo de chegar nesse ponto de ter que demitir o funcionário ruim com ele, pior sem ele, é, por exemplo, não saber os valores da empresa. Que tem muita empresa que tem valores, mas nunca nem listou esses valores, né? O dono não sabe, mas que acaba... Vamos ser sinceros, né? Como que eu descobri os valores da minha empresa? Eu contratei uma empresa para fazer o site da época da Invista. E o cara falou assim, tá, para fazer o site eu preciso da missão, visão e valores lá para a gente colocar numa abinha chamada Quem Somos Nós, né? Sobre nós lá. Sim. Aí eu fui lá, pesquisei na internet, né? Missão de grandes empresas, modelos de missão, modelos de visão e modelos de valores. Catei um, joguei no site Play. 4 anos depois disso, eu fiz um treinamento, paguei R$21 mil para estudar sobre essa parte de desenvolvimento de pessoas, equipe, etc. E aí eu descobri que os valores é aquilo que a gente promove, contrata e demite com base nisso. Então eu falei, caramba, eu preciso saber, por exemplo, né? Você tem um valor que chama agilidade. Se você contrata uma pessoa que ela é devagar, quase parando, ela não é proativa, você tem que ficar empurrando ela para fazer as coisas. Você que é uma pessoa ágil, você vai ficar agoniada com essa pessoa. Você vai querer, meu Deus, sacoalhar ela e falar, mano, faz mais rápido. Só que você não alinhou com ela. Você contratou uma pessoa que tem um valor divergente do seu. Então você errou na contratação. Pô, Judá, eu sou uma pessoa extremamente organizada. A gente tem um cliente que é assim, ele falou, Judá, eu gosto dos mínimos detalhes. Essa parada aqui tem que estar aqui, esse aqui, esse aqui. Pô, se você é organizado, você tem que cuidar, tem que ter no teu processo de contratação alguma pergunta, algum teste, algum desafio que classifique que essa pessoa ela é organizada, senão você vai mandar ela embora. Da mesma forma que você vai querer promover, você vai querer dar aumento, você vai querer dar reconhecimento, um abraço, um beijo daquele funcionário que é extremamente organizado. É simples assim, Henrique. O dia que essa chave virou na minha cabeça, eu falei, cara, hoje os valores da África é importar-se é o maior deles, né? Na verdade é sucesso do cliente e depois tem resultado e depois importar-se. São os 3 primeiros. Então assim, cara, se o meu funcionário hoje ele não estiver preocupado com o sucesso do cliente, ele vai desalinhar comigo. Se o meu funcionário na empresa ele não estiver preocupado com o resultado da empresa, do cliente, eu vou me desalinhar com esse cara. Eu vou me desalinhar com essa pessoa dentro da África. E um terceiro valor que está lá, por exemplo, é o de importar-se. Pô, se a pessoa chega aqui indignada com a vida dela, com os problemas pessoal, e chega dando patada em todo mundo na empresa, essa pessoa não está se importando com a equipe. Eu vou chamar ela e vou dar uma advertência verbal, vou dar um feedback. Ó. E quando você for dar um feedback, Judá, o que é um feedback? É você explicar para a pessoa aonde que ela está errando ou aonde ela está acertando, feedback positivo e negativo, né? E o que você vai fazer? Para dar esse feedback é sempre com base no quê? Nos valores. Nos valores. Então eu falo assim, ó, você errou quando você chegou aqui mal-humorado, né? Tava com algum problema pessoal, eu entendo. Só que assim, ó, de alguma forma, você está ferindo esse valor aqui da AFACOM. Então a AFACOM, a sua empresa, ela é uma terceira pessoa. Nunca trate assim, ó, você está me irritando, eu não estou gostando. Não, você não tem que gostar de nada. É a AFACOM, a sua empresa, que é a terceira pessoa, ó, ela não está feliz, ela não está se sentindo bem. Quando você mexe no celular, Henrique, do lado do JP que está ali se quebrando de trabalhar, naquele momento que você está mexendo no celular, o JP fica chateado, velho. Ele fica preocupado e fala, pô, mano, eu tô aqui me desgastando, dando o meu melhor, cansado, e eu vejo ali o Henrique mexendo no celular, cara. Nesse momento, eu falo assim, pô, você não concorda que o JP não devia se sentir assim? É diferente de eu falar assim, ó, pô, tem que parar de mexer no celular. Quantas vezes eu já falei? Já tô cansado de falar pra você, Henrique, parar de mexer. Tu entende que é diferente? E eu aprendi isso como? Testada na parede, né, velho? Pra aprender a falar. Por quê? Nossos valores a gente contrata,
demite e promove com base nos nossos valores. E por mais que a gente trate a empresa como terceira pessoa, os valores da empresa são com base no valor do dono. Né? Sempre vão ser, sempre vão ser. Eu jamais vou ter um valor de calmaria. Eu só contrato pessoas calmas, eu não contrato pessoas calmas. Tem que ser, todo mundo fica meio doido, né? Se entra calmo aqui, fica doido junto comigo. E antes de chegar nesses 5 passos para demitir... A risada desesperadora do Henrique quando eu falei isso. Entrei calmo, fiquei desesperado. Vai ter meu depoimento no grupo de autoajuda depois. Entrei calmo, saí desesperado. Mas antes também da gente chegar nessa parte de 5 dicas para demissão, tem que entender, cara, como preparar o terreno para demissão. Porque tem muito dono de empresa que tem medo de demitir esse funcionário, porque é o funcionário que está operando a empresa, né? Então, nossa... Se eu demitir esse impressor, o setor de impressão para. Se eu demitir esse design, eu não consigo mais atender os clientes. Totalmente. Se eu demitir esse vendedor, vai acabar minhas vendas. Vai baixar meu faturamento. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu gosto de dar sempre o exemplo do McDonald's. Acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo, de alguma forma, já foi ao McDonald's. Quando você chega no McDonald's, é uma empresa que tem 189 mil unidades no mundo. Tipo assim, cara... Como é que uma empresa com 180 mil unidades no mundo, ela contrata alguém sem experiência para trabalhar? Você fica se perguntando assim, né? Tipo, pô, como é que ele contrata um cara que, tipo, nunca trabalhou? Aí você chega lá, tá aquele cara assim, né? Com a espinha assim, né? Tipo, bem da puberdade assim, no meio da testa. Você fala, cara, como é que contratou esse cara, velho? Ele não é possível, tinha que ser um cara profissa aqui, né? Empresa com faturamento tão alto. Cara, tinha que ser um cara, muito punk aqui, sabe? Tipo, com muita experiência de atendimento ao cliente e tal. E não, é uma pessoa comum, começou agora, primeiro emprego. Só que por quê? É uma pessoa que opera um processo numa empresa e esse processo está operando a empresa. Então, se essa pessoa que entrou no McDonald's, ela não seguiu o processo, ela nem vai continuar ali. Então, por isso que você consegue colocar uma pessoa sem experiência nenhuma nessa empresa, porque ela vai operar um processo. E, cara, a parte mais chata de ter uma empresa, no meu ponto de vista, é ter que criar processo. Padronizar as coisas, porque é muito chato. Porque é fácil. Quando você é sozinho, velho, você faz de tudo. Desenrola tudo na empresa. E você sabe fazer tudo, né? E sabe fazer, entendeu? E que você não sabe, você aprende também. Aí quando você tem que contratar um funcionário, você tem que começar a deixar de fazer, delegar, mas ensinar ele. E aí vem a parte chata. Então esse funcionário que é ruim com ele, pior sem ele, no momento que esse cara começa a desalinhar na empresa, você fala, eu tô ferrado. Né? Se eu tirar ele, é uma pessoa que está operando a empresa. Ela não está operando um processo que eu criei. Ela está fazendo algo que ela desenvolveu, que ela criou no setor, que às vezes está dando certo, mas eu estou desalinhado com o comportamento desse funcionário. O que você precisa fazer, Henrique? Você já sabe, conta pra galera aí. Tem que fazer download da cabeça dessa pessoa. Download da cabeça, é exatamente Até isso. Até porque, muitas vezes, a pessoa criou o próprio processo dela ali para operar a empresa, esse funcionário, e você como dono nem sabe exatamente como que ele está fazendo. Não sabe. Né? E aí é foda, já aconteceu direto comigo, recentemente aconteceu aqui na empresa, a gente teve um crescimento assustador, nos últimos 2 anos a gente cresceu mais de 600% na AFACO, e uma das coisas que me pegou foi isso, falei, caramba, velho, a gente precisa puxar hoje os processos, e ele foi aquele dia. O que eu fiz? Puxei, sentei do lado de cada funcionário com o celular na mão e fui filmar os processos para entender como que cada um estava fazendo as coisas na empresa. Exatamente para eu entender, falei, cara, é desse jeito, eu não sabia, eu não sabia que estava assim já. E aí a gente pega e começa a criar processos a partir disso. Por quê? Todo funcionário que é insubstituível, ele não pode ser tirado daquele cargo. Grava isso daí. Tem 3 formas de um funcionário ser tirado daquele cargo. A primeira forma é quando ele é promovido. Você, quero promover o Henrique. Eu vou tirar ele, eu tenho que ter os processos da função do cargo dele, né? Aí eu quero demitir o Henrique. Para eu demitir o Henrique, eu vou tirar ele, eu preciso ter os processos. Ou o Henrique casou, né? Recentemente aí, né? Não vai casar, não casou ainda, mas... Ainda não. Né, ainda não, mas vamos imaginar que daqui a 2 semanas o Henrique case, né? Faz tempo. Assim. Mais tempo? Tá, 3 semanas o Henrique... Imagina o Henrique casou, até porque ele tá namorando agora. Tá namorando? Não? Cadê a aliança? Depende do momento que a pessoa tá assistindo. Depende do momento que a pessoa tá assistindo o podcast. Mas assim, o Henrique começou a namorar e daí ele casou com essa pessoa, tá? Essa pessoa que o Henrique casou, ela pega e fala assim, cara, eu quero ir embora de Navegantes, receber uma proposta para ir para Blumenau. E o Henrique fala, pô, Judá, posso trabalhar de Blumenau? Eu falo, cara, não dá. Aí o Henrique pega e vai embora daqui e vai para outra cidade. Mudou o ciclo dele. Ele vai sair do cargo. Nesse momento que mudou o ciclo da vida do Henrique, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho que ter o quê? Os processos. Porque senão ele é uma pessoa insubstituível e eu não consigo promover, não consigo mandar embora e não consigo nem ficar em paz se ele precisar sair da empresa. E como que faz o download da cabeça do funcionário? Eu acredito de uma forma bem simples. Puxa o celular e documenta. Eu acho que o maior erro é a pessoa assim, gravar vídeo. Aí você fala, nossa, eu tenho problema com câmera, eu não gosto de aparecer. E começa a ter um monte de problema aqui, ó.
De que, tipo, eu não consigo gravar vídeo. Velho, documenta o que você está fazendo. 2 formas principais. Primeiro, celular. Vou começar a explicar agora como montar a estrutura para gravar esse podcast. Faz um vídeo explicando. O que você estiver fazendo, você explica. Eu estou ligando essa luz, fica aqui geralmente nessa altura, porque se ficar embaixo, aparece ali, dá uma sombra no rosto do Henrique, essa câmera, não sei o quê. Você explica, documenta o que você está fazendo com o celular. A segunda opção é você fazer isso no computador. Então o Henrique está aqui, mexendo no celular do computador, montando um orçamento de uma fachada de ACM. Nesse momento, você liga o Zoom, grava a tela, fecha a câmera e explica o que você está fazendo. Agora eu estou montando um orçamento na fachada SM, então eu tenho que pegar esse arquivo daqui, jogar para lá. Quando vem esse arquivo, aperto Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl C, Ctrl V, botão direito, tal. Nesse momento, você documentou o que você está fazendo. E vai ter um problema. Na hora que você chegar para um funcionário, chega lá do lado do JP. JP está todo faceiro lá, editando o podcast, né, JP? Tic, eu chego do lado dele com o celular. Querido JP, continua fazendo, mas me explica como é que você edita, como é que você salva o arquivo. O JP vai olhar desse jeito. Com o celular no rosto dele. Assim, com o celular na cara, assim, né? Aí o JP vai falar assim, esse maluco vai mandar embora. Se eu colar do teu lado com o celular falando, mostra aí o que você está fazendo aí, onde é que você salva o arquivo, na hora você vai pensar isso. Você não, JP, que você já está marcado com o velho grudado aqui, você já sabe como é que eu sou, né? Mas na prática o funcionário vai pensar isso. Então o que você fala? Você fala o que eu acabei de te ensinar. Todo funcionário que é insubstituível se torna impromovível. Você fala assim, cara, a primeira coisa para eu promover você é a gente poder colocar alguém no seu lugar. E se a gente tem um projeto de você se demitir, ou até eu mesmo demitir você porque a gente se desalinhou, eu promover você ou mudar um ciclo da sua vida, eu preciso ter os seus processos documentados. Você me ajuda a documentar, fazer download da tua cabeça para a gente padronizar isso na empresa? Pronto, alinhou dessa forma. Todo mundo vai aceitar? Eu acredito que não, mas eu acredito que a probabilidade, antes de você mandar o funcionário embora, você fazer isso, vai aumentar a probabilidade de não rolar um estresse e você não sofrer tanto impacto. E aí, depois disso, o que você faz? Abre a vaga. Aí, que é o próximo ponto, que a sacada é, cara, abrir a vaga mesmo ainda sem ter demitido a pessoa, né? Por quê, Henrique? Por que as pessoas hoje só querem abrir uma vaga de contratação quando precisa da pessoa? É justamente até por aquele primeiro grande motivo que a gente listou, de, cara, querer preencher rapidamente a vaga e acreditar. Um dos motivos, por exemplo, de não abrir a vaga antes, até acho que um medo de causar um clima na empresa, tipo assim, nossa. Alguém vai ser mandado embora. Alguém vai ser mandado embora. Estão contratando que alguém vai pra rua. E querendo ou não, funcionou até aqui na AFCON recentemente, né? Quando entrou o Wallace? Quando entrou Deu o esse Wallace, sentimento? Deu esse sentimento. Tipo assim, entrou alguém que tá fazendo umas tarefas mais ou menos parecidas com as minhas. Alguém vai rodar, sabe? Quem que aconteceu? Foi do Otávio? Foi do Otávio, entendi. Mas o Otávio é um funcionário que ele se desligou da empresa, mas na prática aconteceu isso mesmo. Na verdade, a gente tinha contratado um funcionário para fazer uma função, ele acabou não alinhando com essa função. A gente já abriu a vaga para contratar alguém, ele começou a assumir um cargo e até que, enfim, hoje o Wallace está aí junto com a gente. Espero que o Wallace esteja aí por muito tempo, né? Eu sempre torço para que todos os nossos funcionários se tornem, de alguma forma, sócios com alguma função específica dentro do nosso ecossistema, mas uma das coisas que eu falo realmente é que esse alinhamento entre o patrão e o funcionário, ele mesmo sendo o mais perfeito possível que você acredite hoje, não precisa ter a vaga em aberto para você divulgar. E existem formas de divulgar, né? A primeira delas sempre é dentro da empresa. JP, você tem alguém que você conhece para indicar, para trabalhar com a gente? Henrique, você conhece alguém? Sempre pedir uma indicação primeiro dentro da empresa. Mesmo que você não vá fazer a contratação imediatamente. Exatamente. É só para você ter um banco de talentos para no momento que você precisar, ser mais rápido, entendeu? E um exemplo agora, acho que é válido falar que eu tinha comentado que a gente falaria de um... E se você quiser ter acesso ao nosso método de contratação dentro da AFACOM Plus, né? Que é um programa de assinatura anual que a gente tem, você pode assinar até mensal se quiser. A gente ensina as 7 etapas do funil de contratação. Pra você aprender a contratar igual a gente contrata na AFACOM, e a gente tem um grupo que fatura mais de 50 milhões de reais por ano, que é do nosso grupo aqui da AFACOM, não obviamente da AFACOM, né? Mas são alunos nossos, mentorados nossos. E empresas de comunicação visual e gráfica, e essa galera hoje usa esse método todo santo dia quando precisa contratar alguém. Porque um último ponto aqui, antes de entrar de fato nas 5 dicas para demissão, porque a gente já entendeu quando demitir. Quando demitir é assim que você conseguir fazer o download na cabeça desse funcionário e já preparou o terreno. Prepara o terreno, exatamente. Até porque, para não acontecer igual aconteceu com a empresa de um... A gente fala de quem foi a empresa ou não? Não lembro. Eu nem sei o que ele vai falar. Do Vaninho, o caso do Vaninho. Ah, pode contar. No pior das hipóteses, o Vaninho vai me matar. Mas deu uma baita pior das hipóteses mesmo. Não, mas o Vaninho, pensando no Vaninho, na verdade, era um colaborador da empresa da minha família. Foi uma situação que aconteceu mesmo. Que, na verdade,
Quanto tempo de empresa ele tinha? Ele tinha acho que uns 12 anos de empresa, mais ou menos. E aí o meu irmão foi contratado para trabalhar na empresa da família e ele entrou para trabalhar, se não me engano, ganhando um pouco mais ou num cargo acima. E aí isso desmotivou completamente o Vani, que tinha 14 anos de empresa. E aí o funcionário desmotivado, cara, o que ele faz? Ele começa a desconectar, ele começa a não vestir mais a camisa. Baixa a produtividade. O caso dele foi até mais extremo, eu acho, né? Não vamos entrar em detalhes, mas ele basicamente desmotivou, cara. Entendeu? E não era um cara que era pra estar desmotivado, não era um cara que talvez ganhasse mal. É só porque, mano, ele queria o quê? Reconhecimento. Entendeu? E acabou que ele ficou mais tempo ainda do que o meu irmão, que logo depois saiu. E a saída de um cara desse de 14 anos de empresa impacta no clima organizacional. E assim, eu vou te falar, dificilmente na empresa da minha família, dessa época, tinha processo mapeado do que o cara fazia. Entendeu? Foi um boom, assim, tipo, desnorteou a galera mesmo. Entendeu? Então vamos de fato agora, 5 dicas para você demitir. Já entendemos o quando, agora o como demitir. Primeira delas, marcar uma reunião tranquila e pessoalmente, né? Evitar ao máximo uma reunião online, né? Uma mensagem no WhatsApp. Sim, tem que ser de preferência presencial. Ou uma ligação, né? Demitir por mensagem, demitir Não, tem gente que faz isso, né? Demite pelo WhatsApp, né, velho? Meu Deus do céu, mano. Você contratou, foi pelo WhatsApp? Foi, beleza. Mas não demite, não desconecta a pessoa. Você vai aumentar a possibilidade de você tomar uma ação trabalhista, porque essa pessoa pode interpretar o que ela quiser, entendeu? Segunda grande dica, ter testemunhas, né? Qual que é a importância de ter uma testemunha nesse processo? Cara, eu inclusive fiz uma demissão recentemente e nessa demissão eu coloquei 2 testemunhas. E peço ali na reunião para que os 2 confirmem que realmente, né, participaram, viram que foi feita a demissão, que está tudo de acordo e play. É mais para você se respaldar numa possível ação trabalhista depois. Mas quando foi demitido aconteceu isso? Não, tá aqui 2 pessoas, foram testemunhas, etc. Terceira grande dica, dê preferência em fazer essa demissão, esse aviso de desligamento de manhã. Pela manhã. De manhã, cara. Eu gosto de fazer isso no primeiro horário, porque daí eu já desconecto a pessoa, ela já fala, opa, porque é tenso, né, cara? Tipo, eu já sei que eu vou demitir ela. Aí eu vou deixar o dia inteiro a pessoa trabalhando, sabe? É complicado. Demite de manhã, faz a reunião de manhã, até porque você não fica com aquilo ali roendo e a gente faz cagada. Porque daí a gente começa a exigir mais do que ia exigir, a gente não dá. Quebra o clima na empresa. Passa uma tarefa que já não ia passar. Passa uma tarefa que não ia passar, acaba criando um clima ruim, sabe? O ser humano é tenso nessas coisas. Quarta dica para demissão, que isso aqui realmente é fora até do comum, porque o pessoal pede muito desculpa, né? Nossa, desculpa por estar fazendo isso, desculpa. Eu não queria estar te mandando embora, mas... Quase não é você, sou eu. Cara, tipo, não, velho, assim... Não tem que pedir desculpa. Eu acho que uma coisa que a Carla, minha esposa e minha sócia, fala é assim, é muito sincero, né? Eu, por muitas vezes, eu tinha medo, receio e até dó, vou falar assim, dó de demitir a pessoa, que fala, a pessoa depende disso, né? Ela tem uma família e não sei o quê. E a Carla trouxe uma clareza muito real para mim. Ela falou assim, quando a gente vai demitir uma pessoa, desligar, a gente tem que focar na empresa. Porque se a gente manter uma pessoa dessa, às vezes é tão ruim que chega a impactar a família de todos os outros. Como ela faz medicina veterinária, ela falou sobre a questão da célula. Quando tem uma célula morta, ela começa a matar aquele tecido. Então, entrou uma aula de biologia aqui na parada. Mas é mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, ela deu o exemplo de uma célula cancerígena, pra você ter uma ideia. Que ela, no tecido que ela tá impregnada, ela começa a matar tudo ali, entendeu? Então não é que a gente tá matando uma pessoa, mas às vezes mantendo uma pessoa dessa na empresa, de verdade. Você vai matando toda a tua organização, você vai ferrando o clima da empresa, a galera começa a perder tesão de vir trabalhar, e aquela pessoa que você não teve coragem ou não teve um processo, um método, como a gente está explicando aqui, você manteve ela na empresa e lascou todo o restante. Então ela falou para mim assim, foi muito real, ela falou, vida, a gente está mandando ela embora, não é para acabar com a família dela, mas para salvar todas as outras que estão aqui, inclusive a nossa que também depende da empresa. E isso, uma vez que ela falou, entrou na minha cabeça assim, falou, não, cara, eu não fico com pena de mandar a pessoa embora. Eu estou liberando ela para prosperar em outra empresa, porque ela é a pessoa certa. Você não é a pessoa errada, só é a pessoa... Sabia que eu nem sei se é assim a música? Não é assim. Não é assim, né? Ela é bem parecida com isso. Eu tenho que descobrir essa música. Nunca ninguém achou esse trecho, sabia? É porque não existe nesse trecho. Esse trecho desse jeito assim não é, né? É que eu adaptei um pouquinho da Maiara e Maraíza. Depois eu te mostro. Acabando aqui eu te mostro. Pô, tá bom. E a última grande dica é, cara, não divulgue a demissão antes. Não fale, fulano vai ser demitido tal dia, ou tô pensando em mandar embora fulano. Eu faço. Isso é tão difícil pra mim, Henrique. É difícil? É difícil pra mim segurar a boca, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que vocês são, de verdade, assim, mas quando eu tomo uma decisão, parece que eu tenho que contar pro mundo. É uma das coisas que eu mais tenho lutado pra aplicar na minha vida. E eu sou meio fofoqueiro também. Eu sei. E você também é. Não. Pouquinho. Vou contar pra Carla que você falou isso de fofoqueiro.
Contar pra Carla, vou contar pro JP. Não, o JP já sabe. JP já sabe já. Mas galera, de verdade, é uma coisa difícil, a gente tem que segurar a língua. Meu dono de empresa tem que segurar a língua. Ó. Dono de empresa tem que segurar a língua. Para de ser fofoqueiro. Vai demitir o funcionário? Não conta pros outros que você vai demitir um funcionário. Senão você acaba com o clima, a pessoa fica sabendo antes da hora. Ela pode, primeiro, se for uma pessoa de mau caráter, velho, às vezes ela pode preparar uma cilada para você, para um processo trabalhista, de provocar situações para poder ter provas para você. Ou então você, tipo, mesmo que seja uma pessoa que, cara, só desalinhou, você fica com esse problema de tipo, meu caramba, né? Eu tava aqui vestindo a camisa, a pessoa desmotiva, isso pode dar um break até dele pegar e propagar esse clima ruim da demissão. Então tem uma forma de demitir, não é simples, não é gostosinho, mas só fala que é fácil demitir quem ainda não demitiu. Encerramos? Claro, um encerramento bonito. Isso. Ficou bonito, né, cara? Não, mas é verdade. Galera, seguinte, eu acredito que esse podcast deve ter dado uma voada aí na tua cabeça sobre coisas que você precisa rever na sua empresa. Se fosse gostosinho, todo mundo fazia. Mas eu acredito que agora deve ter ficado mais fácil a sua jornada, porque você não precisou errar nas mesmas coisas que eu. São 14 mil reais de indenização trabalhista, né? Mas eu posso te falar que hoje, em dinheiro de hoje, seria em torno de 50 mil reais, mais ou menos, que isso aconteceu um bom tempo atrás. Você não precisou perder esse dinheiro para poder aprender com os meus erros. Fechou? E eu sei que você tem um monte de coisa também para ensinar para os outros, então já deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a situação mais cabulosa que você teve com o funcionário e compartilha essa aula, eu não vou nem falar live, cara, nem podcast, falar essa aula com o RH da sua empresa. O RH da sua empresa precisa ouvir isso. Porque às vezes o RH é quem? O dono e a dona. Ou a esposa do dono. O dono ou a dona, um dos dois ou algum parente, entendeu? Fechou? Fechou, nos vemos no próximo episódio do AfaCast, então. Tamo junto!